Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 26 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o testemunho dos samaritanos. Essa será a lição de número 5 do nosso trimestre. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 4, verso 42, que diz assim: E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando pensamos a respeito da história entre Jesus e a mulher samaritana, que é narrada no capítulo 4 do Evangelho de João, teremos a oportunidade de desdobrar um pouco mais essa história durante essa semana. Nós percebemos uma grande animosidade entre judeus e samaritanos. Por que havia tanta animosidade entre esses dois povos? O nosso objetivo hoje, no nosso estudo, é mostrar para você a razão pela qual essa animosidade toda aconteceu. Quando você olha para Israel enquanto nação, você descobre que uma das razões pelas quais eles passaram por tantas situações de conquistas de outros povos, sofrimento, enfim, acabaram se tornando vassalos ou povos conquistados de outras nações, foi principalmente por causa da idolatria, adoração aos ídolos. O fato é que houve um determinado momento na história de Israel em que a idolatria foi completamente banida do país. Estamos falando especificamente do período de Samuel, do profeta Samuel, e ao mesmo tempo do rei Davi. Para você ter uma ideia, na época já de Saul, quando quis se afastar do caminho do Senhor e procurar uma feiticeira para poder consultar os espíritos dos mortos, ele teve que sair do território nacional, porque no território de Israel já não haviam mais pessoas que não adoravam a Deus, o Senhor. Deus era a única divindade adorada em Israel. Entretanto, depois da morte de Samuel e também da morte de Davi, Salomão, que é considerado o rei mais sábio que já viveu sobre Israel, vai assumir o poder. Salomão, na primeira fase do seu reinado, ele foi realmente um indivíduo que marcou a história. Ele temia Deus o Senhor, ele buscava Deus o Senhor. As pessoas, os reis de outras nações, vinham de longe para conhecer a sua sabedoria. Ele marcou o seu tempo. Mas, para poder estabelecer alianças com os povos vizinhos, contrariando uma orientação clara que Deus havia dado lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio especificamente, isso acaba sendo mencionado, ele acabou adquirindo muitos casamentos com princesas de outras nações. A sua primeira esposa era filha do faraó, era uma egípcia, portanto, mas a Bíblia vai mencionar que ele se casou com 700 princesas e ainda teve mais 300 concubinas. Não havia nenhum harém maior do que o dele em todo o período antigo. O problema é que para cada princesa com quem ele se casava, ele tinha que construir um templo para a divindade que ela adorava na sua nação. E as mulheres de Salomão acabaram por corromper-lhe o coração. E ele trouxe de volta para Israel a adoração a outros deuses, o que o profeta Samuel, bem como o seu pai Davi, haviam conseguido banir do país. Isso trouxe sérias consequências para a nação. O fato é que houve um determinado momento em que o Senhor Deus acabou mencionando mesmo que o reino seria dividido depois da morte de Salomão. E que Deus daria 10 das 12 tribos para um dos seus servos, Jeroboão. É bem verdade que Salomão, quando soube disso, tentou perseguir Jeroboão. Jeroboão foi para o Egito, ficou lá durante um tempo até que Salomão morreu. Então Jeroboão retorna e tudo que Deus havia dito através do profeta Aías acabou acontecendo. Jeroboão se tornou rei de Israel e algum tempo mais tarde uma montanha comprada de um indivíduo chamado Semer acabou sendo comprada e deu origem à capital do Reino do Norte, cujo nome era Samaria. Dos 19 reis que foram reis de Israel, Reino do Norte, portanto, porque agora você tinha também o Reino do Sul, capital Jerusalém, aonde os descendentes de Davi continuaram reinando. Duas das tribos ficaram leais à casa de Davi, a tribo de Judá e, ao mesmo tempo, a tribo de Benjamim. Lá no Reino do Norte, 19 reis dispostos em 18 dinastias,
estiveram reinando sobre o país. Nenhum deles temeu ao Senhor. Todos eles foram idólatras, desde Jeroboão, que foi o primeiro rei, até Oséias, que foi o último rei. Quando, em 722, finalmente os assírios invadiram Samaria e Samaria caiu, os assírios eles tinham uma estratégia para poder manter em sujeição as nações conquistadas. Eles pegavam os povos e os espalhavam pelo seu império. Então eles pegavam alguém de uma determinada região, traziam para outra, pegavam esses daqui e iam misturando, porque aquela força nacional acabava desaparecendo. E o que a Bíblia vai nos dizer é que ali em Samaria povos de muitos lugares vieram. Junto com eles vieram também os deuses falsos. É bem verdade que Samaria acabou se tornando um lugar de adoração de muitos deuses. O Deus de Israel continuava sendo adorado ali, mas com uma mistura de crenças, um sincretismo religioso aconteceu ali. A tal ponto que Judá ao sul, permaneceu ainda durante algum tempo fiel a Deus o Senhor, mas depois acabou seguindo os próprios caminhos de Israel, do Reino do Norte, até que no ano 604, 605, Jerusalém acabou caindo, vítima dos babilônios, e os judeus foram levados para o cativeiro da Babilônia, aonde passaram 70 anos. Quando eles retornam do cativeiro, 70 anos depois, os samaritanos continuam lá em cima. Quem eram os samaritanos? Essa mistura de povos. Eles eram uma mistura de judeus com outras nações que foram trazidas para ali. Eles adoravam a Deus o Senhor, mas adoravam também a outras divindades. Eles ainda eram politeístas. Por isso, quando Israel vem para poder construir o Templo de Jerusalém, os judeus vêm para construir o Templo de Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, os samaritanos querem se unir a eles e eles não permitem. Não existe um tipo de ligação entre eles. E eles vão fazer difícil a vida dos judeus que estão tentando reconstruir o país. Essa animosidade entre judeus e samaritanos continuou a aumentar no decorrer dos anos, até que no ano 128, se é que não estou enganado, isso mesmo, 128 a.C., o governante de Judá, que era João Hircano, acabou por destruir um templo que havia sido construído em Samaria, um templo ao Deus, Criador do céu e da terra, que era adorado lá em Samaria, mas com um sincretismo religioso com outras crenças de outras nações. Isso, é claro, que acabou acentuando cada vez mais a separação entre esses dois povos, até que na época de Jesus Cristo, um judeu não via qualquer tipo de humanidade num samaritano. Os samaritanos eram vistos como gente de segunda linha. Um cão tinha mais valor do que um samaritano. Isso que para os judeus, o cão é um animal imundo, eles nem sequer tocavam num cão. Pois bem, os samaritanos eram ainda mais imundos na perspectiva deles do que um cão. E isso tudo foi fazendo com que houvesse uma separação cada vez maior entre judeus e samaritanos. Quando Jesus vem, Jesus tem uma postura completamente diferente. Jesus vai olhar para os samaritanos e ele vai vê-los como pessoas que precisam de luz do conhecimento de Deus e pessoas a quem ele também queria salvar. E nessa semana, na história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos ver toda essa animosidade entre judeus e samaritanos sendo combatida por Cristo Jesus de uma forma completamente inusitada. Você realmente não pode ficar de fora. Essa semana vamos ser tremendamente instruídos dentro dessa mesma temática. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que não existem pessoas de segunda linha para o Senhor. Todos são filhos e filhas queridos. Ajuda-nos a podermos permanecer firmes em Ti. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?